Mas o que dizem os médicos sobre as chamadas experiências de quase morte? O repórter Record Investigação conversou com os melhores especialistas no assunto do país. Relatos parecidos. Basicamente, o paciente ele refere, durante essa experiência de quase morte, que ele está lúcido, consciente durante esse período. Agora eu voltei num estágio que a gente só pode ouvir. Aí a pergunta natural foi: eu morri? Sensações que se repetem. Muitas vezes ele se sente fora do corpo. Eu começo a elevar e a ver todo mundo, como se estivesse lá no teto. Teve um momento que eu saí de mim e conversei comigo. Imagens misteriosas. Ao mesmo tempo, ele vê do seu nascimento até a sua morte numa mesma percepção. Uma tela de cinema apareceu e a minha vida começou a passar. São coisas que, a gente não sabe explicar de jeito nenhum, só o nosso pai. O psiquiatra Alexander Moreira é uma das maiores referências do Brasil quando o assunto são as experiências de quase morte. Em Minas Gerais, ele e outros especialistas fundaram um grupo que estuda a fundo esse tipo de relato. O nosso objetivo é tentar entender o que são essas experiências e o impacto que elas têm sobre as pessoas que as vivenciam. Entre os médicos, há 3 possíveis explicações para o fenômeno. Uma delas seria de que seriam alucinações. Pela falta de oxigênio, pelo excesso de medicações, o paciente teria visões, alucinações, alterações cerebrais. Outros dizem que seria, por exemplo, o medo da morte. Pelo medo da morte, o paciente fantasia e cria essas ideias. A terceira teoria mais intrigante. E outros pesquisadores acreditam que a experiência de quase morte seria uma percepção real, em que mesmo o cérebro não estando funcionando, a consciência, a mente, continuaria existindo e em atividade. Este neurocirurgião de São Paulo é mais cético. Para ele, as experiências de quase morte nada mais são do que criações do próprio cérebro. Eu, como médico, digo que isso pode ser um fenômeno perfeitamente explicável através de alterações topográficas dentro do encéfalo humano que nos deem crises experienciais, séries de experiências, que possam ser perfeitamente reproduzidas em pacientes que não chegaram à quase morte. Já este médico acredita que há mais questões envolvidas. Você pode ter estimulação de algumas áreas específicas do cérebro que fazem com que ela tenha a percepção de estar fora do corpo e muitas vezes de sensações visuais. Agora, se nós pensarmos de por que encontrar pessoas mortas no final desse túnel, como é descrito por muitos pacientes, continua sendo um grande mistério. Em um ponto, os especialistas concordam. A mente humana ainda é um campo vasto, onde há muito para ser descoberto. Existe limite, existe uma fronteira do conhecimento médico, com certeza. Mesmo trabalhando com o cérebro há 20 anos, a gente ainda sabe que tem muito o que estudar, muito o que aprender. A experiência de quase morte existe, ou seja, não há dúvida, os pacientes descrevem essa experiência. A questão é, qual é a causa última desta experiência? Esta questão está em aberto. Uma pesquisa de médicos holandeses mostrou que todos os pacientes que passaram pelas experiências de quase morte mudaram totalmente a forma de ver o mundo. Eles se aproximaram mais das famílias, resolveram rancores do passado e começaram a realizar os sonhos que sempre tiveram. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.